Prefeito Mário Ideobran, mais uma vez, as nossas sinceras condolências às famílias enlutadas, às famílias feridas e ao inconsciente coletivo de uma cidade maravilhosa como Blumenau, uma cidade festiva, conhecida pelo seu povo alegre, terceira cidade de um estado que eu amo de paixão, que é Santa Catarina, mas a gente até agora não consegue entender o que de repente faz um ser humano deixar de ser ser humano. Bom dia, na medida do possível, prefeito Mário. Olá, Datena, olá a todos que nos acompanham. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de poder conversar com você no momento aí de muita dificuldade e desafio para a cidade de Blumenau. Nós aqui estamos, de certo modo, ambientados com tragédias, porque temos enchentes, temos deslizamentos como 2008, 2011, mais recentemente. Tivemos, junto com o Brasil e com o mundo, a pandemia, mas com certeza esse foi um dos maiores desafios nossos aí, à frente do município e com certeza de toda a população de Blumenau. Quero agradecer de público aí a solidariedade do Brasil inteiro. Eu tenho recebido mensagens, áudios, vídeos de autoridades, de pessoas, de empresários, nas minhas redes sociais, nas redes sociais da prefeitura, orações aí do Brasil inteiro. E eu preciso agradecer e louvar a Deus porque tenho certeza que isso tem nos ajudado e nos mantido firmes aí nessa caminhada de enfrentamento. E eu dedico todas elas de modo especial às quatro famílias que perderam esses 4 anos aí de modo tão abrupto aí nesse momento terrível que nós estamos vivendo aqui na cidade de Blumenau. O senhor também, como sempre, manteve a serenidade, porque é uma pessoa assim, não pode ser diferente. O que é que a prefeitura determinou para esses próximos dias aí? Então, Datena, nós tivemos agora uma reunião importante com os diretores, até porque os nossos professores, diretores, pais, de toda a rede pública e privada, seja ela municipal, estadual, de escolas, de centros de educação infantil, estão assustados. Foi algo que mexeu com a estrutura de uma cidade que até aqui, e que vive esse modo. Nós somos uma cidade grande, mas que tem um estilo de vida, de certo modo, até pacato interiorano. A gente ainda se conhece, mesmo tendo esse tamanho de cidade, a gente se respeita. É uma cidade com índices de violência baixíssimos, com uma qualidade de vida invejável e com resultados aí de ser conhecida a nível de Brasil, mas que foi impactada na sua população. Eu acho que hoje a cidade acordou com um clima que eu não vejo e nunca vi nos 33 anos que eu vivo aqui, nos meus 54 anos de vida. E nós estamos aí juntos trabalhando e quero agradecer essa solidariedade e com os diretores das nossas unidades, com os diretores e professores das unidades, como eu já citei, nós trabalhamos algumas ações adiante, como município, né? Primeiro, nós não temos solução mágica de hoje para segunda-feira. Nós vamos trabalhar construindo ações para ampliar aquilo que a gente já tinha iniciado quando teve a tragédia lá em Saudades, né? Há alguns anos atrás, e nós começamos a implementar a vigilância nas escolas, no sentido de não deixar as pessoas entrarem, controle de acesso. Todo o cuidado em relação a isso já foi orientado. Agora, nós vamos ampliar essas ações, fazer uma visita em cada uma das nossas 125 unidades escolares para acompanhar e ampliar o monitoramento. Vamos instalar câmeras ligadas com a Polícia Militar e com a nossa central de controle operacional da Prefeitura para que a gente possa monitorar a entrada e saída das pessoas nas escolas também. Vamos fazer todo um trabalho de contratação de uma equipe multidisciplinar de psicólogos e profissionais para ampliar essas ações de acompanhamento às famílias em situação de tragédia, algo que para nós não deixa de ser, não é algo novo, porque temos as tragédias climáticas aqui que periodicamente se abatem, mas nesse modelo nós vamos implementar isso na educação para apoiar estas famílias e também apoiar os nossos professores na identificação de situações de distúrbios, até dentro das próprias crianças, para que a gente possa intervir a tempo e evitar que situações até de adolescentes, como aqui na cidade do lado do rodeio, a gente viveu agora na prisão de 2 adolescentes que ameaçaram a escola, inclusive confessaram isso. Então, a gente quer fazer todo um trabalho nesse sentido. A GAECO implementou aqui uma ação do Cyber GAECO de monitoramento das redes sociais
para que a gente possa chegar mais próximo ainda a essas fake news e poder, de fato, intervir cada dia mais e evitar que isso aconteça. Fato que não aconteceu nesse caso, né? E claro que a gente sabe, Datena, que se um indivíduo desse quiser fazer algo disso, ali em São Paulo jogaram uma bomba dentro de uma escola, então joga por cima da cerca, do muro, então infelizmente nós temos essas situações. Mas tudo aquilo que tiver nós queremos ampliar. E nós temos uma reunião prevista com o governo do Estado, que o governo do Estado, o governador Jorginho, está buscando a contratação de policiais militares e de bombeiros que tenham a condição de ter porte de arma via um programa que existe aqui no Estado, para que a gente possa contratá-los para estarem fazendo vigilância nas nossas escolas. Então, se isso for possível, a gente vai conseguir também ter um apoio de vigilantes já treinados, que não precisam de treinamento para atuar, inclusive, com crianças e com adolescentes. Qual o apoio do governo federal? O presidente Lula se manifestou ontem, não poderia ser diferente, né? Porque é uma notícia que ganhou jornais, sites, televisões do mundo todo já, não só do Brasil, né? Qual foi o apoio do governo federal? O ministro Flávio Dino já anunciou medidas de uma maneira específica para também rastrear redes sociais, para identificar possíveis alvos e possível grupo que possa querer atacar essa ou outra escola. O senhor teve ligação do Lula? O senhor teve alguma solidariedade por parte do governo federal ou não? O governo federal entrou em contato através do presidente do SEBRAE, o Décio Lima, que é ex-prefeito da nossa cidade, esteve conosco e trouxe a solidariedade do presidente Lula. E o ministro Camilo ligou para o governador e conversou com o governador também, mandando a solidariedade aí para nossa cidade nesse momento. Claro que acho que a nível federal, Datena, você que defende essa questão também, nós precisamos discutir a mudança da legislação. Não é possível que daqui a 15 anos ou 20 anos esse cidadão esteja solto nas ruas novamente. Ele tem 25 anos, vai estar com 55 anos e com toda uma condição ainda, ou que seja 65, de cometer crime, de cometer atrocidades como essa. Então, a gente precisa discutir legislações mais rígidas em relação a isso, que deem a condição de que indivíduos como esse nunca mais retornem ao convívio social, para que a gente tenha a proteção da sociedade como um todo e, ao mesmo tempo, a gente tenha a condição clara e objetiva de ter legislação que puna aquele que ameaça, que puna aquele que venha a tentar ou levar, inclusive, uma faca, um facão, um revólver para dentro de uma escola. Isso tem que ter uma legislação mais dura em relação a isso, ou até mesmo o próprio traficante de drogas que fica rondando na escola tentando vender drogas. Então a legislação tem que ser mais rígida em relação a esse tipo de delito, esse tipo de ação, para que a gente possa ter resultados e as pessoas que atentam em relação a isso tenham, sobretudo, a consciência de que vão ter uma pena dura e severa nas suas vidas. Enquanto a legislação não for dura e não for severa, a gente vai continuar fazendo o que a Polícia Militar faz, vivendo prende e solta, prende e solta. Esse indivíduo, segundo as informações, teve 4 boletins de ocorrência e alguns até de atentado contra a vida. Então, e estava solto na sociedade. Então a gente precisa ter questões aí de legislação que discutam mais essa questão de responsabilização dos autores de crimes ou de ameaças, em especial as nossas crianças e adolescentes nas unidades escolares. Prefeito, mais 2 perguntas para não tomar o seu tempo, que deve estar muito corrido hoje, para se despedir dessas crianças, amparar as famílias, né? Eu queria saber depois o que o senhor está fazendo em relação às famílias que sofreram um impacto, todas de uma maneira geral, as que perderam seus filhos mais ainda, os que estão internados e também havia várias crianças na escola que esse cara pretendia, segundo o delegado, matar pelo menos 30 pessoas numa escola de 40, crianças, na maioria crianças, né? Crianças bem pequenininhas mesmo. Mas quanto à legislação, eu sou um dos caras mais radicais em relação a isso, né? Eu defendo do radicalismo total do limite da lei para quem comete qualquer tipo de crime. Por exemplo, se o cara comete um roubo, eu não deixaria esse cara sair em progressão de pena, saída temporária, 1/6 da pena. Por quê? Porque se você der progressão para o roubo, você vai ter o latrocínio, que é o roubo que dá errado, o roubo seguido de morte. Então, ao invés de penalizar o latrocínio,
e que também deve ser penalizado sem progressão de pena, eu já penalizaria, sou bem radical, o roubo de uma maneira geral. E outros detalhes, quem é que solta um criminoso que nem o André do Rap, mesmo que o decano Marco Aurélio, o ministro antes de se aposentar, disse que, olha, estou baseado na lei, mas tem o lado da lei que prende também. Não só o lado libertário, o nosso direito é baseado no direito alemão, que mais solta do que prende, né? Quase não prevê pena. Não, tem que ter pena. Tem indivíduos que não podem ficar na rua de jeito nenhum. Esse é um deles. Agora tem outro lado também. Os nossos políticos lá em Brasília fazem leis para proteger muitos políticos corruptos que sentam do lado deles. E aí favorecem psicopatas, favorecem chefes de PCC, favorecem todo tipo de gente. O nosso político tem que botar um pouco mais a mão na consciência. A nossa sociedade que elege esses caras deve saber que quem faz lei é político. E quem aplica a lei, é claro, é o judiciário que toma toda a culpa, mas aplica a lei baseada na lei que os políticos fazem. Mas eu repito, o judiciário devia tentar também mais no fato de que pode prender mais do que soltar mais. Agora tem uma coisa pior, viu, prefeito, para a gente encerrar. O nosso Código Penal está indo para 100 anos. Ele é completamente ultrapassado, não tem base nenhuma na população que nós temos hoje de 210 milhões de habitantes, entendeu? Mas nem esse Código Penal a gente usou num caso. Nós tivemos aqui um tal de Champinha que matou uma menina e antes de matar a menina, matou o namorado. Ele matou o namorado, o Felipe Café, depois matou a menina depois de usá-la como brinquedo aí, numa floresta aqui perto, brinquedo sexual. Foi um crime tão bárbaro, ele era menor. É o Champinha, ele era menor. Normalmente, ele seria colocado na rua ao atingir a maioridade. O pai da Liana movimentou a sociedade de uma forma tal, e a sociedade se insurgiu com a possibilidade dele ser solto, e aí, sucessivamente, quando esse cara vai ser solto, ele é submetido ao que é natural, ao exame criminológico com um psiquiatra forense. E esse cara está preso, pelo menos até hoje. E assim deve ser, porque enquanto um psiquiatra forense, no exame criminológico, não disser, o sujeito pode sair da cadeia e fica lá eternamente. Vai para manicômio judiciário, só não pode voltar à sociedade. E esse cara aí, eu não vejo a mínima possibilidade de recuperação para esse cara. Esse cara devia ficar preso pro resto da vida, longe da sociedade. Não tem explicação para uma monstruosidade dessa. Então, nem o Código Penal ultrapassado que a gente usa. Esse é o detalhe. Prefeito, no mais, o que é que a prefeitura está fazendo... Eu quero, se tu me permite, sublinhar as tuas palavras aí, Datena. Parabéns aí pela colocação. Eu não vou nem repetir o que você falou em relação a isso. Acho que você resumiu a angústia. Eu tive no velório dos pais hoje de manhã, né? Abracei as famílias porque não tenho palavras para dizer para elas, né? E fiz uma oração para elas porque, como cristão, como alguém que tem fé, eu acredito muito no poder de Deus para consolar o coração das pessoas, porque minhas palavras nesse momento não consolam, mas todas elas de modo unânime pediram: prefeito, nos ajude a fazer justiça, né? E que não seja uma justiça dessa que nós estamos acostumados no nosso país. Então acho que esse é o principal pedido que os pais têm em relação à vida dos seus filhos, seja feita a verdadeira justiça, que esse indivíduo não volte para a sociedade, que esse indivíduo não venha a trazer mais problemas na vida de novas famílias, passar por esse sofrimento, seja daqui a 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, né? Que ele não tenha a mínima oportunidade. Então, acho que essa legislação no Brasil precisa oferecer essa segurança e outras ações mais, né? Como você falou em relação às famílias, nós temos hoje aqui, Datena, um trabalho de preparação para eventuais tragédias climáticas. Então, nós temos hoje uma equipe profissional preparada para atender situações de perdas fruto de tragédia. Essa equipe está acompanhando essas famílias também e acompanhando as famílias desse centro de educação infantil, mesmo sendo privado, mas são crianças da cidade de Blumenau e merecem todo o apoio, as famílias também, para que a gente possa minimizar o impacto desse desafio que estão vivenciando. Se nós temos uma boa notícia no meio disso tudo também, é a notícia de que até meio-dia, provavelmente, todas as outras 4 crianças que foram feridas vão estar de volta à sua casa. Então, essa é uma notícia boa
que a gente tem aí, quero compartilhar, não sei se vocês já deram, mas quero compartilhar aí para o Brasil, né, e agradecer as orações de quem tem nos carregado, porque eu acredito que é as orações que têm carregado a gente aí para tomar as decisões com sabedoria e discernimento e, claro, com aquele respeito que a palavra diz, com temor a Deus, porque é o princípio da sabedoria. Prefeito, no mais, eu comparo o que aconteceu aí a uma imensa tempestade, que poderia esse raio ter caído como caiu em São Paulo há pouco tempo atrás, quando um moleque dentro da escola esfaqueou e matou uma professora de 71 anos, 74 anos, já aposentada, e feriu outras tantas. Como aconteceram ataques no Rio de Janeiro, como aconteceram ataques no país inteiro, o raio caiu aí. Mas a gente sempre tem que lembrar que Blumenau é uma cidade festiva, conhecida por uma das maiores festas do Brasil, e assim vai continuar sendo. Infelizmente, o raio caiu aí. Mas essa é uma cidade linda, repito, maravilhosa, de um estado que eu amo de paixão. Faz mais de 20 anos que todo Natal eu passo aí, em Florianópolis. Faz mais de 20 anos que eu levo a minha família para aí. E quero dizer que tenho o maior respeito por vocês, pela alegria que vocês têm, pela festa que vocês têm, o que vocês representam, e assim vai continuar sendo, em que pese essa dor pesar no nosso coração, mas não é uma dor vossa, é de todos os brasileiros. Podia ter acontecido em qualquer lugar. Tá bom, prefeito? Com certeza. Obrigado, Atena, obrigado pelo carinho, é nosso convidado aí para estar em outros momentos mais felizes aí conosco. Seja bem-vindo aí à cidade, a cidade gosta muito de você, a cidade te ouve muito os teus programas, sejam eles na rádio, sejam eles também na TV. Você é muito bem-quisto e amado aí pelos blumenauenses. Será muito bem-vindo aí também. Deus abençoe você, Deus abençoe nosso estado, nossa cidade, nosso país. E Deus abençoe de modo especial essas famílias que estão passando pelo luto, né? E conto com as orações do Brasil inteiro. Obrigado de coração.